Zenilda Martim. Então, tudo começou na viagem para minha lua de mel. Meu marido queria me jogar do avião. Não julguem, porque se vocês estivessem lá, teriam concordado com ele. E talvez até ajudado. Joga, joga. Porque eu dei um vexame. Eu tive um chilique aéreo. O avião cheio de gente. E todas as comissárias de bordo foram mobilizadas para acalmar a mulher surtada. Desde então, toda viagem aérea tem sido um desafio para mim. Porque dentro de uma aeronave eu sou tomada assim de uma ansiedade generalizada, um medo tão forte que mexe comigo fisicamente e emocionalmente. Meu coração acelera, as mãos gelam, eu tenho enjoo, dor de cabeça, dor de barriga. A sensação que eu tenho é que eu estou implodindo. E eu preciso me esforçar o tempo todo para não dar outro chilique aéreo. Esse medo afeta tanto a mim quanto a minha família. Eu nunca levei meus filhos para Disney e nem para Fernando de Noronha. Meu marido tem muita vontade de viajar para a Europa, mas quando eu penso num voo de mais de 4 horas sobre o mar, acho que só com anestesia geral. Os meus filhos cresceram assistindo os meus chiliques. Mesmo assim, o filho mais velho escolheu ser piloto de avião. Vinícius escolheu fazer todo santo dia aquilo que é o meu maior pavor. E como ele quer fazer isso até aposentar, então vai dar assim uns 40 anos, é o resto da minha vida. Minha amiga Paula, para me confortar, outro dia me disse assim: pensa na mãe do Bob Burnquist. O meu, pelo menos, não pula do helicóptero. Um dia, finalmente, chegou aquele convite, né? Que eu sabia que ia chegar e confesso que eu tinha medo dele. Mãe, vão voar comigo? E agora? Entro ou não entro naquele avião? Para mim, entrar naquele avião significava confiar a minha vida na mão do meu filho. E eu pensei em todas as vezes que eu tive a vida dele nas minhas mãos. Porque eu fui uma mãe tão jovem, tão inexperiente, eu não entendia nada de ser mãe. E logo no começo, gente, eu já pisei na bola, eu mandei muito mal. Fui dar banho no nenê, deixei cair dentro d'água. Ele se afogou. Foi só um pouquinho e ainda bem que ele não lembra. Mamãe te ama. Eu aprendi a cozinhar fazendo a comida dele. E eu aprendi a dirigir com ele no banco de trás. Ou seja, esse menino sempre viveu perigosamente. Não é à toa que ele andou com 9 meses, ele queria escapar. Mas ele não tinha escolha. Ele não pode escolher. Ele foi sorteado para ser meu filho. E ele teve que confiar na mãe que recebeu. Eu tenho escolha. Eu posso escolher confiar nele ou não. Eu escolhi confiar. Como que eu poderia deixar de confiar em quem teve que confiar em mim a vida toda? Eu entro naquele avião. O coração está acelerado. Eu estou morrendo de medo, como sempre. Eu sento logo atrás do piloto, onde eu posso ficar de olho nos movimentos dele. E eu observo. Ele está lá, calmo, sereno, tranquilo, confiante, operando aqueles instrumentos, falando no rádio, igual eu na frente do CISBB.
E aí, eu pensei, meu menino cresceu e aprendeu a voar, literalmente. E eu fiquei cheia de orgulho. E o orgulho foi tanto que eu esqueci o medo. E eu voei. Feliz, contente, tranquila, em paz. Não teve chilique. Nesse dia eu percebi que o oposto de medo nem sempre é a coragem. O oposto de medo pode ser a fé. Porque foi pela fé que eu entrei naquele avião. Eu escolhi colocar fé no meu filho. E entrei. Foi uma escolha. Eu percebi também que eu não sou feita só de medo. Tem mais coisa aqui. Outros sentimentos. E pelo visto, um compensa o outro. Então eu tive uma ideia genial. Vou fazer uma análise de SWOT de mim. A gente não faz isso no banco o tempo todo? Eu vou listar minhas forças e minhas fraquezas. Eu quero saber o que tem aqui. Eu tenho 50 anos e finalmente estou começando a me entender. Nunca é tarde. Eu começo listando as fraquezas. Aí, número 1, medrosa. Aí o marido vem ajudar. Ele diz assim, põe aí nas fraquezas, teimosa. Falei, não. Teimosa não, persistente. Não é fraqueza, é força. Maridos. Sabe qual lista foi mais fácil de fazer? A das fraquezas. Num instantinho eu enchi assim umas 10 páginas. Já a lista das forças, eu tive que procurar com lupa. Até agora não deu nenhuma página. Por que é tão difícil ter fé em mim mesma? É tão mais fácil ter fé nos outros? As minhas limitações, elas estão o tempo todo diante de mim, como uma barreira, me bloqueando, me impedindo de progredir. Rubem Alves escreveu que nós sonhamos com o voo, mas temos medo da altura. Temos medo desse espaço vazio entre a terra e o céu. Mas é justamente nesse espaço vazio que o voo acontece. Sem um espaço vazio não tem voo. E esse espaço vazio ele nos amedronta tanto, porque ele é cheio de incertezas. E nós precisamos de certezas para viver. E por isso nós construímos gaiolas para passar a nossa vida dentro delas. As gaiolas são o lugar onde moram as certezas. São certezas tais como, eu não consigo aprender logaritmo. Eu falava isso para o meu pai, que era professor de matemática e tentava me ensinar. Eu não aguento viver num lugar mais quente. Não tenho perfil para a área negocial. São tantos não posso, não consigo, não dou conta, não aguento. São verdades que nós nos apegamos, certezas que nós criamos sobre nós mesmos, crenças que temos sobre nós mesmos, que nos limitam, que nos trancam dentro dessa gaiola. Mas a chave para abrir essa gaiola, ela está dentro do nosso bolso, bem ao alcance das nossas mãos. Vasculhando os meus bolsos, eu já encontrei pelo menos 2 chaves que têm me ajudado a lidar com meus medos. A persistência, que o Moisés insiste em chamar de teimosia, e a fé. Quando eu escolho confiar, acreditar no potencial das pessoas e no meu potencial, eu estou usando a chave da fé. E fé é quando eu entro num avião. A mão está gelada, eu estou tremendo, o coração está a 1000. Mas eu entro, sabendo que vai balançar e que vai ter turbulência sim. Mas que eu vou chegar num lugar maravilhoso e vou encontrar pessoas maravilhosas. Eu vou ser recompensada se eu aguentar firme
e persistir. Já está vasculhando no seu bolso? Sabe, eu não quero viver com os pés fincados aqui na terra, olhando para o céu, querendo estar lá e não cair por causa dos meus medos. Eu não quero isso, porque eu não sou feita só de medo. Nós não somos feitos só de medo. E se você não tem coragem, se a gente não tem coragem, a gente tem que usar outras coisas no lugar. Que seja o orgulho, a fé, a persistência, a teimosia. Porque uma hora pode ser que a coragem apareça. Talvez essas outras forças, essas outras chaves, façam ela aparecer na nossa vida. Um dia eu quero fazer aquela viagem. Aquela. Mais de 4 horas de voo, sobre o mar, e eu vou precisar de muitas chaves. Eu vou tentar me acalmar. Mas se eu não conseguir, e eu tiver um chilique aéreo, que Deus ajude as comissárias de bordo. Obrigada.